Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui na nossa sala de ciências da natureza, justamente para você. Essa aula foi feita justamente para você que está cursando a segunda etapa do ensino fundamental, primeiro semestre, módulo 1 da unidade 2. Hoje eu trouxe especialmente para você, esse assunto aqui, vem comigo aqui, vamos lá. Nós vamos fazer a correção das atividades de fixação 2 do módulo 1 da unidade 1. Na aula passada, nós fizemos a correção da atividade de fixação 1. E agora eu trouxe para a gente corrigir. Pega seu material aí. Se você acertou, coloque um certo aí, bem colorido, bem bacana. Mas se não acertou, não tem problema. Nós estamos aqui para resolver essa questão. E é exatamente isso que a gente vai fazer agora. Vem para o quadro comigo, vamos começar a nossa correção. Então, aqui na primeira questão, eu falo o seguinte: o aumento da temperatura em um sistema produz, geralmente, alterações que podem ser percebidas como transformações físicas ou químicas. Nós vimos lá na correção passada que transformações físicas não mudam a matéria sempre vai ser a mesma. Por exemplo, eu falei do papel. Se eu amassar o papel, o que vai acontecer? O papel vai ficar amassado, mas ele vai deixar de ser papel? Ele vai deixar em algum minuto de ser papel? Não, eu posso amassar o papel e jogar fora. Mas se eu quiser pegar o papel novamente para poder rabiscar, eu vou poder pegar. Ele não deixou de ser papel. Isso é físico. Agora, se eu tacar fogo nesse papel, ele vai voltar a ser papel novamente? Não, ele vai virar cinza. Eu não vou conseguir mais escrever nesse papel. Então, isso é químico. Mudou a constituição da matéria, formou outro produto, né? O papel era branco ou da cor que era, eu taquei fogo, formou o quê? Cinza. Então, não é mais papel. Houve uma transformação química, reação de combustão, porque é o fogo, são reações químicas. Então, vem comigo, vamos fazer essa correção. Vem cá. Então, tá lá. Veja os eventos a seguir. 1. A evaporação da água em um lago. Bem, a água vai evaporar e ela vai deixar de ser água em algum minuto, só porque ela está entrando em estado de vapor. 2. Uma fruta amadurecendo. Uma fruta, quando amadurece, fica podre. Vai haver formação de novas substâncias ali. 3. A formação de compostos a partir da fotossíntese, cada um desses processos, 1, 2 e 3, corresponde a um tipo de transformação classificada, respectivamente. Como? A evaporação, não é a letra C, tá? A evaporação da água em um lago não é a letra C. É físico, tá? Vamos lá, vamos arrumar isso aqui, porque veio errado aqui. É físico, tá? É uma transformação física. Uma fruta amadurecendo é uma transformação química, porque quando ela apodrece, ela não volta a ser a fruta novamente. Por exemplo, a maçã. Quando ela apodrece, eu não consigo comer essa maçã novamente. Ela vai só se decompondo até se acabar. Ela não volta a ser aquela maçã bonita, gostosa, saborosa que a gente tem costume de comer. Então, é um processo químico. Houve transformação naquela maçã ali. Ela se transformou em outro produto. Vem comigo aqui, vamos lá. Formação de compostos a partir da fotossíntese, sim, né? A fotossíntese já é um fator químico. Toda reação de fotossíntese é uma reação química. Então, a formação desses compostos a partir da fotossíntese pode ser química. Então, a alternativa correta aqui, galera, é a letra D. Corrija aí. Não é a letra C, viu? É a letra D. A letra D é correta. Simples assim. Fácil e simples assim. É só você ter na cabeça. Físico não muda a matéria sempre vai ser a mesma. Por exemplo, se a água está no estado sólido, eu fui lá no meu congelador, peguei os cubos de gelo e coloquei aqui em cima da minha mesa. O que vai acontecer com a água no estado sólido, que é o gelo? Ela vai derreter. Mas deixou de ser água? Não, ela vai ficar água no estado líquido. Aí se eu pego essa água no estado líquido e coloco lá no fogo, eu boto um monte de gelo aqui e deixo ela derreter dentro de uma bacia.
Ela deixou de ser água? Não. Eu vou pegar essa água líquida e vou colocar no fogo porque eu quero fazer um café com essa água. Não quero desperdiçar essa água. A gente não pode estar desperdiçando água, né? E aí eu vou fazer um café. Essa água vai entrar em estado de fervura. Ela vai ferver, ela vai evaporar, ela vai começar a entrar em estado de vapor. Deixou de ser água em algum desses minutos, porque se eu desligar esse fogo e deixar esse calor sair, ela vai retornar no estado líquido. É por isso que quando a gente abre uma panela, uma tampa de uma panela que estava no fogo, tem um monte de gotículas, porque ela está perdendo o calor e o vapor está se transformando em líquido novamente. Deixou de ser água em algum desses processos? Não. Então isso é físico, né? Isso é físico. Muito legal, né? Bacana demais. Vem comigo, vamos lá? Vamos para 2. Relacione os termos a seguir às suas definições adequadas. Mistura homogênea, mistura heterogênea, substância pura, substância composta. Vamos ver se está correto isso aqui. São compostos químicos formados por átomos de elementos químicos diferentes. Substância composta, muito bem. Coloca um certo aí quem acertou. B. A próxima. São substâncias que apresentam mais de uma fase, ó. Circula aí. Mais de uma fase, formada quando um material não dissolve no outro. O exemplo da água e do óleo, né? Então, só pode ser a letra B, porque é uma mistura heterogênea. Perfeito. Essas misturas apresentam apenas uma fase, ó. Anota aí, circula aí. Anota aí. Uma fase, sendo formada quando um material tem capacidade de dissolver outro. É a letra A, porque só pode ser uma mistura homogênea. E a última é a letra C. É uma substância ou composto formado exclusivamente por partículas ou moléculas aglomeradas quimicamente iguais. Olha aí. Então só pode ser substância pura. Acertou? Coloca o certo. Não acertou? Não tem problema. Nós estamos aqui agora para fazer essa correção para você. E destaque, anote, faça suas anotações para que você não erre mais, tá bom? Vem comigo, vamos para o quadro. Vamos lá para a próxima questão aí. A próxima questão aí. 3. Quais dos processos a seguir são utilizados apenas na separação de misturas heterogêneas? E aí, vamos direto na questão. Ventilação, magnetização e levigação, tá? A decantação, a gente pode usar tanto em misturas heterogêneas também, a flotação, mas a destilação não, né? A catação, também a evaporação em misturas homogêneas também, mas a peneiração não, né? E a filtração, centrifugação e cromatografia. Então, a correta aí é ventilação, magnetização, porque a magnetização utiliza o ímã para retirar elementos magnetizados daqueles que não são, e a levigação, tá bom? Dúvidas? Dúvidas? Anota aí para que você possa estar revisando o seu material e tirando suas dúvidas, tá? Isso é muito importante, isso é ampliação de conhecimento. Vem comigo, vamos lá. 4. Considerando as etapas no tratamento de água, relacione a segunda coluna com a primeira. Decantação, filtração, floculação e desinfecção é a primeira coluna. E vamos lá então. Etapa em que as impurezas presentes na água são agrupadas pela ação do coagulante em partículas maiores. Aqui só pode ser a floculação, né? Então, coloca-se lá o elemento, como é que fala? Coloque-se lá as coisas presentes que tem que fazer, o produto certo dentro dessa etapa das impurezas da água, e aí vai fazer com que a água são agrupadas lá pela ação do coagulante. Então, esse é um coagulante adicionado nessa água e vai separar essa água em partículas maiores. O que seriam essas partículas maiores? As sujeiras, a poluição que tem dentro dessa água. Então, vai fazer com que essa água crie aglomerados grandes, capazes de ser retirados na hora do tratamento lá, eficaz da água lá. Bora lá. A etapa que utiliza um agente físico ou químico, desinfetante,
cuja finalidade é a destruição de micro-organismos patogênicos que possa transmitir doença. Só pode ser a infecção. Então, número 4, desinfecção. Etapa onde os flóculos formados são separados da água pela ação da gravidade em tanques normalmente de formatos retangulares. Só pode ser a decantação. Etapas constituídas de um meio poroso granular, normalmente areia, de uma ou mais camadas, instalado sobre um sistema de drenagem, capaz de reter e remover as impurezas presentes na água. Só pode ser a filtração. E chegando agora a de número 5. Observe as afirmações a seguir sobre misturas homogêneas e heterogêneas. E aí temos 4 afirmativas aí, ele quer saber quais são as corretas. As misturas homogêneas são aquelas que apresentam apenas uma fase. Verdadeiro ou falso? Verdadeira. As misturas heterogêneas são aquelas que apresentam 2 ou mais fases? Verdadeira. As misturas homogêneas são chamadas de solutos e elas podem ser separadas por métodos físicos? Falso. Elas são chamadas de soluções e não de solutos. Por isso que ela é falsa, tá? Os componentes das misturas heterogêneas geralmente aparecem nos mesmos estados físicos e podem ser separados por métodos químicos? Falso, porque às vezes eu posso ter líquido misturado com gasoso e, por exemplo, se eu pegar água e areia e misturar, a água é líquida, a areia é sólida. Então, não tem o mesmo estado físico. Um é líquido, outro é sólido. Então, é falsa. Transforma essa afirmativa aí em falsa. Vem comigo ver quais são as corretas. A 1 e a 2. E tendo aí a letra A como resposta correta. Bem, terminamos aqui a nossa correção da nossa atividade. Espero todos vocês na nossa próxima aula para mais correção.